Fala aí, galera do Rank, beleza? Muitas pessoas têm um medo real e super importante de que alguma coisa vai vir e roubar o seu emprego. Então hoje vamos falar disso. É possível forças externas virem e roubar o seu emprego? Empregos são alguma coisa que pode ser roubada? Esse é um medo antigo e muito importante, né? Imigrantes vão vir e vão roubar o meu emprego, novas tecnologias vão destruir empregos, os robôs vão tomar o nosso emprego. É uma angústia porque emprego é uma fonte de dignidade, sustento, então dá para entender essa angústia. Mas será que ela é verdade? Ao longo da história, tecnologias vieram em ondas e sempre existiu esse medo. Quando surgiu a estrada de ferro com os trens, havia protestos da galera que dirigia as diligências, né, os cavalos, as carruagens, de que iria haver um desemprego em massa. Quando veio a luz elétrica nas cidades, para os postes elétricos e tal, teve protestos em Londres dos caras que eram uma categoria profissional gigante, que eram os acendedores dos lampiões a gás na rua. A rua era tudo iluminada a gás. E os caras ficaram com medo, vai vir a luz elétrica, vai desempregar em massa o pessoal. Quando veio o automóvel, as pessoas tinham pavor de que isso ia ter desemprego em massa dos cocheiros, dos cuidadores de cavalo, de todo o pessoal que cuidava do meio de transporte da época, que era o cavalo. Aliás, uma pequena curiosidade, um dos grandes argumentos para introduzir o motor de combustão, né, o carro nas cidades, é que ele era ecologicamente correto, porque as cidades estavam cheias e cobertas de cocô de cavalo por todas as ruas. O mesmo vale em diversos países, apesar de que no Brasil esse tema não é tão crítico, que é o medo do desemprego pela imigração. Vai vir um imigrante de um país mais pobre, vai tomar meu emprego, etc. Então esse receio, pessoal, apesar de muito comum, ele é infundado. E isso já foi demonstrado há mais de 130 anos atrás, no ano 1891, quando o economista David Schlieff, ele demonstrou o que se chama na economia de labor lump fallacy, que traduzindo em uma tradução livre aqui minha é o mito de que existe uma pilha fixa de trabalho. Isso aqui é uma ideia errada de que não existe X empregos. É uma pilha de trabalho e se vem um imigrante de fora e pega um emprego, é porque alguém aqui de dentro vai ficar sem. Se vem um robô e está fazendo o trabalho de um trabalhador, esse cara vai aumentar o desemprego. Então, pessoal, não existe uma pilha fixa, não existe uma quantidade fixa de trabalho. Emprego funciona mais ou menos igual ideia. Você não pode chegar num país e falar, não, tem X ideias para a gente ter e se você tiver uma ideia a mais é porque alguém vai ficar sem a ideia. Não, ideias as pessoas criam. E trabalho é a mesma coisa, trabalho se cria, ele se expande e se contrai de acordo com a boa condução da economia. Não tem uma quantidade fixa. Além da questão teórica do porquê foi demonstrado isso pelo economista, você vê isso pelos exemplos no mundo afora. Se você olhar agora na internet quais são os top países com maior quantidade de imigrantes, proporção de imigrantes na população, você vai encontrar lá Canadá, Suíça, Austrália, Estados Unidos. Esses são os países que mais recebem imigrantes. E eles têm uma taxa de desemprego 1/3 da brasileira. Ou seja, fosse tão ruim assim imigrante, ia estar um monte de gente desempregada lá. Não é isso que aconteceu. A mesma coisa para a tecnologia, A gente pega Estados Unidos lá, várias categorias profissionais já foram automatizadas. Praticamente não existe nos Estados Unidos ascensorista, manobrista, nos caixas de supermercado, cada vez mais caixas de autoatendimento, muita automação no varejo, muita automação industrial e o desemprego nos Estados Unidos é 1/3 do Brasil. E se você for olhar o país do mundo com o maior número de robôs, qual é o país com a maior quantidade de robôs do mundo? Você já adivinhou, é o Japão. Depois a Coreia, se não me engano. E lá o desemprego também fica entre 3% e 4%, muito abaixo do Brasil. Quer dizer, se robô fosse tão mal assim, estaria cheio de japonês desempregado nas filas lá do desemprego. E, pessoal, por que acontece isso? Por que é uma coisa tão contraintuitiva, Um monte de mais robô, mais imigrantes chegando e o desemprego não aumenta. Vamos pegar um exemplo aqui, imagina uma fábrica de sapato, tá? A fábrica tem 1000 pessoas trabalhando lá, todo mundo manualmente lá costurando, colando os pedaços de pano tal para fazer os sapatos. E aí, de repente, o pessoal implanta robôs que vão fazer uma boa parte da produção. E aí, em vez de 1000, a fábrica passa a ter 500 pessoas produzindo sapatos. O que vai acontecer? O custo do sapato vai cair drasticamente, senão a empresa não ia gastar nos robôs, certo? Se não for para cair o custo, se não for para ser mais eficiente. Então, o sapato vai ficar mais barato nessa fábrica e em todo o mercado. Tá todo mundo implantando robôs. O preço dos sapatos no mercado vai caindo, os sapatos vão ficando melhores e a população começa a comprar sapatos melhores a preços mais baixos.
E aí toda a galera que comprava sapato vai começar a sobrar um dinheirinho, porque ela pagava o preço de antes, o preço caro, que era manualmente. Agora está pagando o preço do sapato feito automaticamente. Então, no bolso do consumidor começou a sobrar um dinheirinho que não tinha antes. O que o consumidor vai fazer com esse dinheirinho? Vai gastar em outras categorias, vai no restaurante, vai viajar, fazer sei lá o quê. E essas outras categorias estão sendo estimuladas agora e vão começar a contratar pessoas. Então, se você, por um lado, perdeu empregos manuais de gente operando lá na fábrica de sapato, você criou novos empregos em outras categorias da economia. E na fábrica de sapatos, olha que legal, aqueles empregos que permaneceram na fábrica já são empregos de um nível técnico superior, um nível mais complexo. Em vez de você ter o cara costurando o sapato na mão, agora você tem técnico de manutenção de robôs, engenheiro de produção, engenheiro de processo. Você começa a demandar qualificações profissionais mais sofisticadas, que fazem com que as pessoas estudem mais para ocupar esses postos, tenham uma renda melhor, e é isso que tem acontecido nas economias. Não é aqui um negócio teórico, é só você ver o que aconteceu nos países desenvolvidos, né? Na Coreia, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países nórdicos, etc. É importante aqui no Brasil, pessoal, a gente ter a consciência disso, porque muitas vezes nós vamos na contramão dessa tendência de prosperidade no mundo inteiro. Não adianta nadar contra a corrente, lutar contra uma lei natural da economia. Imagina, pessoal, o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, do PCdoB, Aldo Rebelo, queria soltar uma regra que proíbe as empresas de implantar tecnologias que destruam empregos, né? Já mostrou que não existe isso. Quer dizer, o cara da tecnologia está barrando a tecnologia. E o cara está só 130 anos atrasado, já foi demonstrado isso, como a gente falou aqui, há 130 anos atrás, que é uma falácia, não existe isso. Você vai automatizando, vai melhorando o nível da economia. Então, olha só como os caras estão atrasados aqui. Agora, sem dúvida, ainda que seja muito bom coletivamente para o país, do ponto de vista individual da pessoa que perdeu o emprego, né, o cara que estava lá fazendo sapato, tudo bem que vai perder o emprego na fábrica de sapato, mas depois vai ter um outro emprego lá no restaurante que vai ser criado, mas e essa transição, e esse sofrimento individual? E aí que está o pulo do gato. Aí que entra uma política pública muito importante e que no Brasil nós fazemos muito pouco, mas para ser sincero, nós não temos os dados oficiais, é muito pouca informação que tem sobre isso, que é a importância da área de retreinamento. Ou seja, você pegar pessoas que tiveram seus empregos afetados pela tecnologia e dar novas habilidades para que elas possam se adaptar ao mercado de trabalho. No mundo, em média, gasta-se 1% da verba de educação para retreinar pessoas adultas. Quer dizer, você gasta 99% com as crianças, que é muito importante, e só 1% para você pegar os adultos e dar novas habilidades para eles. E aí tem algumas exceções honrosas, que são Israel, países escandinavos, especialmente a Suécia, a Dinamarca. Nesses dois países últimos que eu citei, eles gastam não 1%, mas eles gastam 10%. Olha só que legal. 10% da verba de educação toda do país é destinada para adultos, para a pessoa poder pegar e falar, peraí, você perdeu o emprego aqui nessa fábrica? Vamos te ajudar e te capacitar a novas funções. Então lá você tem um monte de exemplo de senhor de meia idade que já é blogueiro, web designer, programador web. Quer dizer, a Suécia está na frente do mundo preparando os nossos adultos e pessoas aí da melhor idade para assumir funções na economia moderna. Esse é o caminho correto para lidar com a mudança tecnológica e não ficar fazendo igual o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia da época, que é igual um avestruz enfiando a cara aí dentro do buraco para fingir que o mundo não está avançando. E uma pequena curiosidade só para a gente não ficar tecnicamente errado, o exemplo do avestruz, apesar de ser uma imagem muito bacana, os avestruzes não fazem isso, tá? É um mito esse negócio que o avestruz enfia a cabeça dentro do buraco. Mas é uma ótima imagem para a gente usar aqui a forma como muitas vezes o Brasil se comporta de forma histérica, lutando contra o avanço, deixando a gente no atraso, gerando mais desemprego, como a gente tem aqui no país hoje, e menos oportunidades para a nossa população. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.